Seguinte, coletiva de Fernando Diniz, tem bastante coisa importante pra gente repercutir da fala do treinador. Estive na coletiva, né? Fiz uma pergunta sobre... Até fiz uma pergunta, ele meio que respondeu outra coisa. Eu não gostei muito da resposta dele pra minha pergunta. Acho que ele fugiu bastante do tema, mas eu não revi ainda. Então vou rever aqui agora a resposta que ele deu pra mim. Se você não conhece, eu sou Gabriel Amaral, né? Eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. E esse daqui é o canal Raiz Tricolor, canal esse que é patrocinado pela Bet7k. Apostou no jogo de hoje? Cara, a Bet7k tava certa nas odds, né? Ela deu odd alta para Fluminense, ela deu odd alta para Palmeiras e deu odd alta para o empate, porque de fato ao longo do jogo podia ter acontecido qualquer coisa, podia ter dado Palmeiras, podia ter dado Fluminense, no final das contas deu empate. Usa o link que está aqui na descrição para você se cadastrar lá, beleza? Todos os jogos do Fluminense, eles têm chat 24 horas, eles têm saque por Pix e depósito por Pix também, e tem agora também o mercado ali de jogos ao vivo, né? E tem também a possibilidade de cash out, né? Que é você apostar e no meio do jogo você retirar o seu dinheiro antes de acabar a aposta. Cara, vamos dar uma olhada nessa coletiva de Fernando Diniz. Eu já dei o play aqui. Vou começar um pouquinho mais pra frente. Aqui. Diniz, boa noite. Thiago Lima aqui do GE. Diferente de quarta, Diniz, hoje foi também um empate, mas a torcida aplaudiu muito no fim do jogo, né, como um reconhecimento. Eu queria te perguntar o que você vê de diferente da partida de quarta para hoje, que análise você faz desse jogo, e o Palmeiras passou por essa sequência que ele considerava mais difícil, sem perder, manteve a diferença que ele tinha para o Fluminense. Você acha que o campeonato agora está... O Palmeiras está com as duas mãos no campeonato, está com uma mão e meia, está difícil de alcançar? Não, primeiramente, boa noite. Em relação à primeira pergunta, a gente jogou bem na quarta-feira também. A torcida, obviamente que ela não ia ter o mesmo reconhecimento, porque a gente estava com a partida na nossa mão, o jogo estava 2-1, a gente estava muito perto de fazer o terceiro, e no finalzinho do jogo entregamos uma bola boba e foi uma torcida de água fria. Tem então, essa mesma leitura. Se sentiu machucada, todo mundo se sentiu entristecido. Hoje, ao contrário, embora a gente não tenha marcado o gol, foi uma equipe que jogou assim, com uma alma tricolor, com uma alma valente e tentando de todas as formas. O time foi para frente, tivemos todas as melhores chances do jogo para poder fazer o 2-1 e até o 3-1, e a bola infelizmente não entrou. Então ela soube reconhecer isso, e como ela tem sabido reconhecer, tem dado um show constantemente, tem sido um grande fator assim, para a gente ter sido o nosso maior craque. A torcida tem comparecido sempre em grande número, e eu só tenho agradecimento ao torcedor. Outra pergunta qualquer? Eu já respondi tudo? Do Palmeiras que na taça, eles mantiveram em relação a gente. E presta atenção nessa resposta aqui, tá? Porque é o Diniz fazendo carinho. Ela mostra um pouco de como o torcedor do Fluminense está se sentindo. Do Palmeiras que na taça, eles mantiveram, em relação a gente, mantiveram a diferença. O campeonato está em aberto ainda. É lógico que a gente não pode desconsiderar que eles têm uma vantagem grande, e é um time também bastante consistente. Mas tem muito jogo pela frente. Muito jogo pela frente, e todo mundo que tem chance tem que acreditar na possibilidade do título. Então a gente vai procurar fazer o nosso melhor, jogo a jogo, e vamos ver o que acontece aí no futuro. Ou seja, todo mundo que tem chance tem que acreditar. Diniz não vai jogar toalha, é óbvio, né? O Fluminense é o segundo colocado. Nesse momento que eu tô gravando isso, pode ser terceiro ao final do domingo, né? Se o Flamengo vencer o Botafogo. Mas, cara, tem que... tá óbvio, o Palmeiras abriu uma distância que ela é uma distância que dá pra tirar, tá? Ela dá pra tirar até o final do Brasileirão. O problema... Eita, meti um problema aqui agora. O problema é que o Palmeiras, ele não joga pra poder perder essa quantidade de pontos. Basicamente, até o final do campeonato, o Palmeiras tem que fazer o que ele não fez até aqui em mais de 50 mil rodadas. É esse que é o complicador. Então o Fluminense, ele tá no momento de ter que acreditar, né? Não necessariamente você acredita, você tem que acreditar. Diniz, boa noite. Bruno Cortes, da Globo. Boa noite, Bruno. Diniz, queria que você lembrasse um pouquinho, lembrando da sua estreia no Brasileiro, que foi contra esse mesmo Palmeiras, lá em São Paulo. O placar é o mesmo, 1-1, mas
Quanta diferença, né? Eu queria que você falasse desses quase 4 meses de Fluminense, o quanto aquele Fluminense evoluiu, incorporou. Não incorporou muito, mas naquele dia a gente voltou hoje a ter um espírito muito parecido com o que teve naquele dia. Um espírito de saber se proteger. Esse time é um time muito forte no contra-ataque. Os jogadores são rápidos, jogadores habilidosos, acostumados a fazer transições ofensivas com qualidade. E a gente atacou, tentou o gol desde o começo da partida. E infelizmente a gente não conseguiu o resultado, mas um fator muito importante, que isso sim tem uma diferença de quarta-feira e até de outros jogos, a gente não teve praticamente sofrimento algum no sistema defensivo hoje. A gente não teve grande susto, teve uma ou outra bola de erro de saída, mas a equipe hoje foi muito solidária, se comportou muito bem, jogando contra um grande time. Então acho que a gente evoluiu, a gente consegue ser um time, em relação àquele time da minha estreia no Brasileiro, mais propositivo, mais criativo, mais ousado. E Lembra que a gente falava, né, durante um tempinho, a gente falou, será que o Diniz abandonou as ideias dele, né? Não, era o Diniz buscando vitórias no início, da forma como dava, para agora estar mais num estilo mais próximo do dele, né? E com esse resgate especial nessa partida de hoje, que a gente ia precisar de saber ser um time que se defende bem. A gente se defendeu muito bem hoje, se defendeu uma grande arma que eles têm, que é a bola parada. A gente não cedeu tantas, mas quando teve, a gente soube se defender bem, soube se defender muito bem também dos contra-ataques, do jogo que eles têm também pelo lado, com o Dudu e às vezes com a ultrapassagem dos laterais, os chutes de fora da área. Então a equipe fez uma partida na parte defensiva também muito interessante hoje. E de fato fez, né? Se você parar pra pensar, o Fluminense... A chance clara do Palmeiras mesmo é só o gol, e não é uma chance clara, né? Boa noite. Boa noite. É o jornalista Gabriel Forte, da rádio Onda Mix. O Abel acabou de elogiar o time do Fluminense. Falou, se o Fluminense continuar jogando assim no campeonato, pode conquistar o Brasileiro e a Copa do Brasil. Detalhe, tá? Vídeo aqui no canal também da coletiva de Abel Braga, de Abel Ferreira. Eu vou assistir também, assim como fiz com a de Lisca, treinador que é interessante ouvir o que ele vai falar sobre o nosso time, a gente vê aqui também. Sua opinião? Eu acho que a gente tem que continuar jogando. A gente a possibilidade sempre tem, tá? Como eles também têm a chance grande eles têm a maior chance pela vantagem de conquistar o Brasileiro e a Libertadores, que eles têm um time bastante consistente. E é um jogo. Futebol é um jogo que está aberto para quem tem chance, para quem busca. Eu acho que a equipe tem jogado de maneira consistente a maior parte dos jogos, tá? Então teve alguns jogos que a gente deixou escapar alguns pontos que hoje nos fazem falta. Você lembrar daquela partida horrorosa lá de Caxias do Sul, um jogo que a gente foi penalizado de uma maneira esdrúxula, porque provavelmente da maneira que a equipe estava jogando e da maneira como o Juventude se comportava naquele momento do campeonato, aquele resultado tinha uma chance muito grande de ser outro. E mais um outro jogo especificamente, não tem um jogo específico, mas teve alguns jogos que a gente deixou escapar pontos importantes. Vou ajudar o Diniz aqui. Atlético Goianiense com 1 a menos, América Mineiro com 1 a mais. São 2 jogos que... Um a gente era para ter ganhado e o outro, se a gente não tem um expulso, a gente talvez conseguisse, né? São 2. O do Flamengo ninguém desceu criticando nele, não. Que hoje, nesse momento, faz com que essa distância seja em relação ao Palmeiras de 8 pontos. Mas eu acho que a gente tem que continuar trabalhando forte, melhorar a equipe constantemente para a gente aumentar as nossas chances de ter alguma grande conquista nesse ano. Boa noite, Diniz. Boa noite. Aqui. Boa noite. Essa daí eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa aí correr. É a última pergunta hoje que eu acho que não tem necessidade. Você colocou o Cris Silva de volta, o Cristiano agora, na lateral esquerda, no lugar do Caio Paulista. Queria que você fizesse uma avaliação do rendimento dele, o que você achou do Cristiano na lateral esquerda hoje, na partida contra o Palmeiras? Acho que ele fez uma partida defensiva muito segura, estava marcando o Dudu, a gente não teve sofrimento nenhum daquele lado. Fez uma boa partida, quando teve chance de ir ao ataque, também procurou se apresentar. E o Caio também entrou no lugar dele, na final da partida entrou muito bem. A gente já tinha trocado o Dudu, a gente precisava, o resultado de empate hoje era um resultado que favorecia muito mais o Palmeiras que a gente foi tentando buscar, colocar o time mais para frente e
quase deu, mas não deu. Mas em relação ao Crio Silva, acho que ele fez ele correspondeu na partida, como o Caio na Crio Silva, porque é Cristiano, mas é Crio Silva, né? na maioria das partidas também correspondeu aqui. Ele foi importante, tem sido um jogador muito importante para nós. Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor. Diniz, até pegando carona também na pergunta do Bruno, eu estava lá no Allianz Parque, na sua estreia, eu lembro até de ter perguntado sobre aquele empate, ter impedido o Fluminense de entrar no Z4. E agora, um turno inteiro depois, a gente está falando aqui sobre ultrapassar o Palmeiras, liderança, e até sobre um comentário geral de que o Fluminense enfrenta qualquer time. Pegou o time que tem dominado a América nos últimos tempos e jogou, enfim, pressionando e tentando vencer até o final. Só que aí eu queria te ouvir, porque esses resultados que você falou nesse período, dentro de uma ou outra sequência de resultados, nós, né, como analistas, como jornalistas, às vezes até pecamos numa questão de análise, ou precipitando, alguma coisa assim. E em alguns casos até criam cartilha, não sei se você já viu esse tipo de coisa, né, de cartilha do trabalho do Fernando Diniz, e olha como é que começa, querendo criar um rótulo. Como é que você vê isso, assim, a cobertura e a análise especializada sobre o seu trabalho? Como é que você vê isso e como é que você recebe? Eu estou até perguntando isso num momento que justamente depois de um empate, mas que o Fluminense é segundo colocado, até comparando isso do início para agora do campeonato. A pergunta foi longa porque eu precisava contextualizar, né? Porque ela não tinha nada a ver com o jogo de hoje, né? É importante destacar isso, porque normalmente eu já faço perguntas longas, eu tenho esse problema de contextualizar muito. Mas essa precisava ser longa. Só que eu não sei se ele não entendeu direito, porque eu quis perguntar do tipo, cara, o que você acha da cobertura da imprensa e desse ranço que a imprensa tem com ele, né? Essa cartilha do Fernando Diniz, por exemplo, quantas vezes você aí no chat, aí você no comentário aí, diz aí só, se você já não viu cartilha de Fernando Diniz, aí ó, perdeu pro Internacional? É agora que o trabalho não ganha mais uma, vai passar 5 jogos sem perder, a torcida diz que a culpa é individual, não sei o que, e o Fluminense não, insiste, são 18 jogos e só uma derrota. Aí a hora que o Diniz tiver, sei lá, 2 derrotas seguidas, aí ó, já entrou nessa fase aqui, ó, que começa a perder, e aí a culpa é dos jogadores, e daqui pra frente não recupera mais não. Já ouvi isso várias vezes, eu queria saber a opinião dele disso, eu não entendi que ele foi para um outro lado da resposta. Gabriel, obrigado pela pergunta. Assim, eu evidentemente, eu não acompanho muitas análises, assim, senão a gente acaba ficando maluco e, putz, não faz muito bem, assim, uma coisa ou outra chega, porque são muitos veículos, muita gente falando sobre futebol e analisando. O que eu acho que, falando assim do trabalho da gente aqui no Fluminense... Ele já respondeu na primeira parte, né, tipo assim, ele não acompanha o que a mídia fala, ponto, né, diz basicamente disso. Aí ele vai para a forma de trabalho dele. Um trabalho harmônico muito importante que vem da diretoria e passa pela comissão, staff permanente do Fluminense, nós que chegamos os jogadores. A gente trabalha muito. Eu acho que são assim quase 4 meses de muito trabalho, uma entrega constante. A gente provavelmente é o time que passa mais horas dentro do campo trabalhando em sala de vídeo. Então os jogadores, eles têm um empenho muito grande. Eu tenho uma alegria de estar aqui no Fluminense. Eu sinto um carinho, eu sei que tem uma conexão diferente com o torcedor tricolor em relação a mim e eu também em relação a eles. E esse fator, e um outro fator esses são ordinários dentro do clube, e o outro extraordinário é a maneira como a torcida do Fluminense está voltando para o estádio, que é uma coisa emocionante, uma coisa que me enche de alegria, de orgulho de estar participando disso. É muito bom ver o Maracanã lotado de tricolores. E eu vou fazer de tudo, espero, acredito, tenho fé que a gente vai conseguir juntos com a torcida trazer alegrias para eles, sabe? É muito. Ele queria falar títulos, mas o VDM, né, o departamento de pode dar merda, de vai dar merda, mandou ele não falar títulos, né, obviamente. Muito bom estar aqui hoje e ver o que está acontecendo. Eu acho que o torcedor do Fluminense, mas pessoal consegue reconhecer, às vezes até quando não ganha em determinados momentos, sente orgulho do que ele está vendo no campo. E basicamente esse orgulho ele perpassa por uma coisa que não fica muito claro para o torcedor, que fica na plástica do jogo, a bola, o toque e tal. Mas é um trabalho muito humilde, solidário, que todo mundo corre, que todo mundo pega, que o Cano volta, que o Ganso volta. E quando a gente está fazendo assim, a gente fica um time competitivo, como falou o treinador do Palmeiras. A última pergunta é uma não resposta, né, sobre a confusão lá no vestiário e tal. Então ele meio que não responde, né? Então vou cortar.
Cara, eu entendi a resposta dele, enfim, boa ali a fala dele, de fato, sobre o sentimento do torcedor, né? De fato, o torcedor não tem aquela desculpa mais de ir ao estádio, de não ir ao estádio, porque, eu vou pra lá ver o Fluminense passar vergonha, então de fato não passa, né? Então acho que a resposta do torcedor é muito forte. Queria ouvi-lo falando mais sobre cobertura da mídia, confesso, eu queria entender. Vou até mandar a mensagem, enfim, talvez role alguma coisa interessante aqui com o Fernando Diniz, vamos tentar, né? Enfim, até a próxima. Valeu. E ainda hoje tem vídeo, eu vou gravar agora, de novo. Vou ver a coletiva de Abel Ferreira, beleza? Aí vou lançar no outro vídeo.